E vamos lá que eu vou te ensinar como preencher essa tela riscada de tema orgânico. Você vai iniciar aplicando a cor branca em todo o fundo. Pode usar um pincel chato de cerdas, que ele é bem rápido, você vai conseguir preencher bem rapidinho. Se passar por cima das folhas, não tem problema, porque você ainda é capaz de enxergar o desenho por baixo. A tinta que eu estou utilizando é acrílica. Você pode aplicar uma demão, se você sentir necessidade de reforçar, você vai secar e depois aplicar a segunda demão. Agora vamos para a nossa primeira mistura. Eu vou usar branco, vermelho, amarelo, um pouquinho de marrom. Eu vou chegar nesse tom essa cor de rosa chá, rosa antigo. Eu quero ele bem clarinho. O marrom serve para rebaixar a cor, ele vai ficar mais discreto, mais neutralizado. Não vai ficar aquele rosa muito intenso, muito vivo. Agora é só preencher essa mancha maior que está por baixo, que está por trás. Eu estou usando um pincel chanfrado sintético. Você pode testar os pincéis que você tem aí na sua casa. O conselho que eu te dou: quando você for fazer mistura, já faz uma quantidade necessária para umas 2 camadas, porque quando você aplicar a primeira e ela secar, você vai perceber algumas manchas. Se você tiver a tinta a mais, é só retocar. Se você não tiver, você vai precisar reproduzir a mesma cor. Aí é que está a dificuldade, se você ainda não está acostumado a fazer mistura de cores. Então, já faz uma quantidade um pouquinho maior para aplicar uma segunda camada. Bom, agora eu vou para a segunda demão. Eu já dei uma secada com o secador. Agora é só aplicar a mesma cor onde tiver falhas.
Vamos fazer uma misturinha de azul, amarelo, mistura bem, acrescenta um pouco de branco, pouquinho de marrom, mais um pouquinho. Toda vez que eu acrescento marrom é porque eu quero neutralizar a cor. Eu não quero um verde muito aberto, muito forte. Agora é só preencher na parte superior. Aí eu tô experimentando, eu passei uma linha como se fosse uma continuação da mancha que está atrás. Mas achei melhor, não, vamos preencher tudo igual. Acabei preenchendo ele inteirinho com a mesma cor. Eu acrescentei um pouco de branco até, mas no final vai ficar chapadinho. Você pode de vez em quando acrescentar um pouco de água para facilitar a aplicação. O pincel vai deslizar com mais facilidade. Já sequei com o secador, agora estou aplicando a segunda camada para ele ficar mais preenchido, mais homogêneo. Vamos fazer uma outra mistura, marrom e branco. Mistura bem. Eu vou aplicar essa cor no vasinho menor, mais gordinho. Já faz uma quantidade um pouco maior, porque você vai precisar aplicar uma segunda camada. Seca. Eu tô usando um soprador, mas pode ser um secador de cabelo, tá? Sem problemas. E aplico uma segunda demão.
Vamos fazer outra mistura de cor. Eu vou usar o azul com o vermelho. Eu vou chegar nesse roxo. Agora acrescenta branco e o marrom novamente para rebaixar a cor. Um pouco mais de azul. É um roxo mais azulado. Agora é só preencher essas folhas de baixo. Eu acrescentei um pouco mais de branco. Às vezes não, né? Sempre. É muito mais fácil você perceber a cor quando você aplica na tela. Na paleta, ela reage de uma forma. Quando você coloca na sua pintura, no seu quadro, é que você vai perceber a necessidade de clarear ou escurecer uma cor. Então, é normal ter que fazer esses ajustes. Agora é só preencher as folhas. Esse é um pincel redondo, ele tem uma pontinha na ponta, então a pontinha na ponta é bom, né? Ele tem uma pontinha bem fina, então facilita a aplicação, a finalização das folhas. Agora nós vamos misturar o azul, marrom e branco. Aí eu estou ajustando com mais branco, mais azul. Ele não é tão acinzentado, ele é um pouquinho mais azulado mesmo. E vamos preencher essas folhas mais fininhas. As outras folhas que elas estão pintadas, que você percebe aí que já estão pintadas, eu ajustei. Eu achei que ela estava muito parecida com a folha de baixo, eu queria diferenciar. Por isso que eu acrescentei mais azul e mais branco. No caso, eu diminuí a quantidade de marrom. Aí você vê que a cor, ela voltou, ela fica um pouco mais pura, um pouco mais limpa. O marrom, ele vai neutralizar. Então, toda vez que você quiser uma cor pastel, você acrescenta marrom e o branco. E qualquer cor você vai conseguir transformar num tom pastel. Agora é só preencher todas essas folhas com esse azul. Depois de seco, aplica mais uma demão para cobrir algumas falhas.
Você vai diluir bem a tinta e só com a pontinha do pincel você vai fazer essa linha do meio. Ela precisa ser bem fininha. Então, use um pincel que te dê essa precisão. Vamos pegar aquele roxinho que da folha anterior, acrescentar branco e um pouquinho de vermelho. Aquele verde anterior, eu também apliquei um pouco mais de branco, um pouco mais de marrom. É só aplicar nessa mancha superior. A minha intenção era usar aquela primeira mistura, mas como já tinha uma mancha rosa por perto, eu decidi mudar. Por isso que eu fiz essa nova mistura. Você consegue essa cor de um jeito bem fácil também, misturando amarelo, marrom e branco. Agora, na manchinha inferior, aquela que tá lá no canto esquerdo inferior, é o branco e aquela mistura da folha. Então, o azul com um pouquinho de marrom e branco. Então, olhando para a composição, você vai perceber que as cores claras no fundo, elas não estão aí para se destacar muito. O contraste maior está nas folhas. Agora vamos para o stencil. Eu peguei marrom com branco. Com o pincel Pituá, que é um pincel redondo, eu pego a tinta, tiro bem excesso e aplico no stencil com movimento circular e leve. O segredo é você usar pouca tinta. Não pode ter muita água e nem muita tinta no pincel, então seca bem. Essas ondinhas eu consigo fazer até a continuação dela. O stencil ele é transparente, então você consegue enxergar através dele. Aproveita aí essa característica do stencil. Agora eu vou pegar um marrom, um vermelho, branco, tira bem excesso, viu? Como eu faço ali no papel. E vou fazer algumas manchinhas. Essas manchinhas são ótimas para dar a impressão de granilite. Então você pode usar para fazer banquinhos, pintar pecinhas de madeira, decorar os objetos que você já tem em casa, você pode usar o stencil. Se você não conhece stencil ainda, vai no canal do YouTube da Opa Criando Arte, você vai se surpreender com as possibilidades desse material. Ele está recheado, recheado de projetos simples, outros mais elaborados, para você colocar em prática. O stencil, ele facilita muito a vida da gente que gosta de pintar. Você consegue padronizar trabalhos, fazer estamparias com muita rapidez. Aproveita e se joga no stencil, ele é muito bom. Bom, para fazer a finalização, eu vou usar uma caneta, é uma caneta permanente, para fazer essas linhas bem fininhas. Poderia fazer no pincel liner? Sim, poderia, mas na caneta é muito prático. E esses tracinhos que eu tô fazendo por fora não é para ficar super, super em cima do traço da folha. Pode levar um pouco para fora, fica mais soltinho, despojado, a cara da pintura orgânica. Na linha de tela riscada da OPA tem mais um modelo de pintura orgânica e ela foi feita exatamente para combinar com esse modelo. Então, vai lá no catálogo ou visite o site da OPA para você conferir. E faz esses dois quadros, pendure lado a lado, vai fazer muito sucesso na sua parede. Esse é um pincel Pituá, é esse pincel que a gente usa para trabalhar com stencil. Eu usei uma fita crepe para ele ficar mais firme. Vou fazer esses efeitos de granulado.
Se o pincel estiver muito novinho, ele pode estar com a cerda longa e aí dificulta a aplicação, por isso que eu uso a fita crepe. E é isso, tá prontinho o quadro. Espero que você tenha curtido bastante. A gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.